Olá pessoal, na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lindo trilho de mesa. Ele ficou medindo 1 metro, exatamente 1 metro de comprimento, por 33 centímetros de largura. Eu fiz ele de acordo com um jogo americano, que eu tenho um videoaula aqui também no canal, vou deixar linkado aqui nos cards e também na descrição. É um jogo americano que faz muito sucesso aqui no canal e vocês sempre me pediram o trilho de mesa. E também nesse vídeo eu ensino vocês como aumentar e diminuir no comprimento, aumentar e diminuir na largura. Então, se você não tem interesse em aumentar ou diminuir, quiser fazer exatamente como eu fiz, com 1 metro de comprimento e 33 centímetros de largura, você pode pular esse início e ir direto para a videoaula do trilho. Mas agora no começo, logo após essa introdução, eu vou ensinar vocês como calcular, tá bom? O aumento e a diminuição para você que quer fazer de outros tamanhos. Eu fiz dessa forma porque foi algo muito pedido por vocês, como aumentar e diminuir os cálculos, as multiplicações. Mas eu sei que tem também pessoas que não querem saber essa parte, só querem fazer. Então, eu espero que todos vocês compreendam. Eu tentei deixar mais claro possível para todos. Eu já te peço para você curtir, se inscrever, comentar e agora vamos às explicações. Antes da gente começar a nossa aula do trilho de mesa propriamente dito, eu quero explicar para vocês como fazer os aumentos e as diminuições no comprimento, aumentos e diminuições na largura, porque a gente vai fazer o trilho de mesa inspirado nesse jogo americano que faz muito sucesso aqui no canal e vocês estão sempre me pedindo nos comentários se eu tenho o vídeo do trilho de mesa, que vocês querem fazer maior ou menor, então agora eu vou explicar, é uma explicação um pouquinho longa. Se você não tem interesse, pode passar o vídeo para frente, não tem importância, pode ir direto para o trilho de mesa. Caso você queira o trilho de mesa do tamanho do que eu mostrei para vocês no começo, é só pular aqui essa explicação. Vai durar mais ou menos aí uns 10 minutinhos, um pouquinho mais, e aí você vai direto para a videoaula do trilho de mesa. Mas para quem tem interesse em aumentar ou diminuir, saber a contagem dos pontos, é só continuar aqui que eu vou explicar para vocês agora. Eu vou começar explicando na largura. Porque a gente começa fazendo a nossa base, que é esse centro, e o bico vem depois. Então, eu vou virar aqui o nosso trabalho na largura para vocês entenderem melhor. Ó, aqui é a nossa largura. Então, vamos supor que a gente vai começar aqui. A gente começa fazendo um caminho de correntinhas, certo? Aí a gente vai fazer as correntinhas, vai virar 3 correntinhas para subir, e aí vamos ficar com 2 pontos altos. Um que está escondidinho aqui dentro desses pontos baixos, e aqui já seria o segundo. Aqui nós vamos ver o trabalho de cabeça para baixo, né? Claro. Porque como é trabalho de ida e volta, cada hora você vai estar em uma carreira. Então, o que acontece? Você precisa saber o número de correntinhas para começar. E como você vai fazer isso? Aqui nessa largura, como que é feito? A gente vai esquecer aqui, não conta o primeiro ponto, não conta o último ponto. A gente vai contar somente os pontos intermediários entre o primeiro e o último. Então, esquece o primeiro, esquece o último. Vamos contar aqui. 1 ponto, 2 na correntinha de separação. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Como vocês podem ver, a gente tem 36 pontos entre o primeiro e o último, não conta o primeiro e o último, e 36 é um número múltiplo de 9, porque 36 dividido por 9 é 4, que é um número inteiro. Então, aqui a gente precisa ter entre o primeiro e o segundo, entre o primeiro e o último, a gente precisa ter um número de pontos múltiplo de 9. E vocês viram que eu contei também os espacinhos, porque a gente tem um ponto e entre um bloquinho e outro a gente tem uma correntinha, que também conta como um ponto. Então, essa vai ser a contagem. Então, como vocês vão saber quantas correntinhas vão começar na lateral do trabalho para fazer a largura? A conta é a seguinte. Eu tenho aqui a fórmula para vocês, para a gente dar início ao nosso trabalho. Como que você vai saber? Primeira coisa, você precisa saber a largura da sua base. Então, você vai pegar uma fita métrica, eu tô com a minha aqui, ela tá até aberta.
Vamos supor que eu quero o meu trabalho todo, de ponta até a ponta, ó. Esse aqui, deixa eu pôr ele reto, né? Esse aqui, ó, ele tá medindo 40 centímetros. Vamos supor que eu quero meu trabalho na largura de 40 centímetros. Porém, eu tenho que considerar que a gente tem os bicos, né? De um lado e do outro. Cada bico desse, ele tem 8 centímetros. Então, são 8 centímetros de lá, 8 centímetros de cá. Então, se eu quero um trabalho de 40 centímetros, eu tenho que diminuir o 8 de um dos lados do bico e mais 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a minha base tem que ficar com aproximadamente 24 centímetros. Vamos ver aqui, ó. Deu certinho, 24 centímetros. Porque aqui, ó, o 0 tá lá e o 24... Cadê ele? Aqui, ó, o 0 tá aqui e o 24 tá aqui. Exatamente onde a gente vai começar a lateral da base. Então, é assim que você faz a sua conta, tanto na largura quanto no comprimento. Se eu quero um trabalho, ó, deixa eu tirar aqui. Se eu quero um trabalho medindo 50 centímetros, o tamanho da base vai ser o 50 menos 16, porque é 8 centímetros de bico de cá, 8 centímetros de bico de lá. Então, 50 menos os 16 dá 34. Vamos ver aqui o começo da base e o final, ó, 34, certinho. Tá vendo? Então, tá, vamos supor que você já tem aí a noção que você quer a largura do seu trabalho. Vamos supor em 40 centímetros. Na verdade, o meu trilho de mesa eu vou fazer um pouquinho menor, tá bom? Mas assim, vamos supor que seja esse aqui o exemplo. 40 centímetros menos 16 centímetros para os bicos, a minha base vai precisar ter 24 centímetros. Cheguei, fiz as correntinhas iniciais, deu 24 centímetros. Aí você vai vir aqui e vai contar o número de correntes, vamos supor que seja 30 correntes. Menos 3 vai dar um número X, 27, né? 30 menos 3, 27. O 27 menos 2 vai dar 25. 25, se você dividir por 9, vai dar um número inteiro? Não, não vai dar um número inteiro. Vai dar um número com vírgula. Então, não pode ser 30 correntes. Aqui tinha dado 25, né, no Y. Eu sei que 25 não é um múltiplo de 9, mas eu sei que 27 é. Então, vamos aumentar, em vez de fazer 30 correntes aqui, vamos aumentar mais duas? Se eu começar com 32 correntes, menos 3, vai dar 29. 29 menos 2 vai dar 27. 27 dividido por 9 é igual a 3. Então, ok, 3 é um número inteiro, quer dizer que eu posso começar com 32 correntes, que vai dar o múltiplo de 9 que eu preciso aqui. Vocês entenderam? Então, esse começo é dessa forma. E só para você poder entender melhor essa fórmula, esse número 3 que eu subtraí é aquelas 3 correntinhas que a gente vira para fazer a primeira carreira. Então, a gente começa com as correntes e aí a gente vira 3 correntinhas para cima para fazer o primeiro ponto alto, certo? Essas 3 correntinhas é esse numeral aqui, tá bom? E esse menos 2 aqui é desconsiderando o primeiro ponto e o último ponto. Então, aqui, desconsiderando o último, desconsiderando o primeiro, no meio eu tenho que ter um múltiplo de 9. Por isso que eu fiz o menos 3 e o menos 2. Mas você não precisa ficar se preocupando muito com isso. É só seguir essa fórmula, se quiser até dar um print, ó, na tela. Esse aqui é o início do nosso trabalho. Agora, sobre o comprimento, a gente também vai fazer o mesmo raciocínio. Deixa eu chegar mais aqui para baixo para vocês verem melhor. Aqui a gente vai se preocupar com o número de carreiras. A gente já se preocupou com o número de correntes na largura, mas no comprimento a gente vai se preocupar com o número de carreiras. A gente já sabe qual o tamanho do trabalho que a gente quer, a gente já faz o desconto dos 16 centímetros, 8 de cá e 8 de cá, já sabemos qual que vai ser o comprimento da nossa base. Só que a gente precisa adequar esse comprimento ao número de carreiras que vai dar certo a trama do nosso bico. Para isso, como que nós vamos fazer a conta? A gente exclui a primeira carreira, exclui a última carreira. Aí a gente começa a contar. Entre uma e outra, tem que ter também um número de carreiras múltiplo de 9. Então, nesse meu trabalho aqui, se vocês derem pausa e contar, vocês vão ver que não está sendo dessa forma. Porque eu fiz esse modelo para ser um modelo mesmo, foi o primeiro que eu fiz e ele deu errado. Tanto que se vocês verem aqui, ó, na voltinha, eu não consigo, acho que de cá tá melhor para ver, ó. A voltinha não tá bem na curva, tá vendo que ela tá um pouquinho mais aqui nessa lateral do que na outra? Eu tive que ir adequando para poder dar certo o meu trabalho. Então, mas se a gente fizer com essa contagem que eu tô passando para vocês, vai dar certinho, não vai precisar fazer
esse ajustezinho, não. Vai ficar tudo bem certinho. Então, exclui a primeira, exclui a última, conta as do meio, tem que dar um número múltiplo de 9. Tá ok? Então, é sempre assim, tanto na largura quanto na lateral. E agora, vamos passar a videoaula do trilho. Para a videoaula de hoje, nós vamos utilizar o barbante da Eco Brasil branco. Eu tô aqui, ó, com o rótulo dele, ó. Eco Brasil número 6, na cor branco. Esse fio natalino da Fial, ele também é número 6. Ó, cor M3, o meu lote é o 008. Eu optei por esse na cor de Natal, né, com a base branca, porque tem dele também com um fundo esverdeado. E eu optei pelo branco. E também o Barroco Max Color número 6. A cor é o vermelho círculo. Além disso, a gente vai utilizar uma agulha para crochê, tamanho 3,5 milímetros. Eu tô optando pelo de cabo de bambu, mas você pode usar a que você tem em casa. Uma tesoura de qualquer modelo e uma fita métrica. A minha é essa aqui, mas você também pode usar a que você tiver em casa. E agora vamos à aula. Nós vamos começar com um barbante branco, por isso eu coloquei aqui uma base de fundo mais escura para vocês poderem visualizar melhor. Nós vamos começar fazendo a carreira de correntinhas. E como que nós vamos fazer? Faz aqui um ezinho, ó, no dedo, segura aqui o ezinho, entra com a agulha, puxa o fio e aperta o nozinho. Vocês vão ver que essa laçadinha, ó, ela tá torta na agulha. Eu tiro a agulha, passo pro outro lado e pronto, a laçada está retinha. Ajusto aqui para não ficar nem muito folgado nem muito apertado. E agora nós vamos começar a fazer as correntinhas. Como eu já expliquei para vocês, a gente agora tem que pensar na largura do nosso trabalho. E para a largura do trabalho ficar igual eu mostrei no início para vocês, eu vou precisar fazer 32 correntinhas. E usando aquela fórmula que eu também ensinei agorinha, 32 correntinhas, menos 3, 29. 29 menos 2, 27. 27 é um número múltiplo de 9, porque 27 dividido por 9 dá 3, que é um número inteiro, certo? Então, nosso trabalho vai ficar correto. Então, eu já conto a argolinha que tá aqui na agulha. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 e vou fazer 32 correntinhas dessa forma. Fiz aqui as 32 correntinhas. Vou laçar o fio, e lembra que a gente fez menos 3 naquela fórmula? Então, agora, ó, eu vou contar 1, 2, 3 correntinhas voltando e vou entrar na quarta correntinha. Aquele menos 3 da fórmula são exatamente essas 3 correntinhas aqui que estão subindo, ó. Tá bom? Agora, a gente faz uma correntinha, laça o fio, pula o próximo ponto, vai no próximo, faz um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, pula um, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma correntinha de separação, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E nós vamos fazer assim até o final, sempre 2 pontos, uma correntinha, pula um na base. 2 pontos altos, uma correntinha, pula um da base. Chegando aqui no final, ó, vocês podem ver que dá a quantidade de pontos certinho. Eu fiquei com 10 bloquinhos de 2 pontos altos, sem contar o primeiro ponto, sem contar o último ponto, eu tenho 27 pontos, né, contando o ponto, a correntinha, 2 pontos, a correntinha, e 27 é um número múltiplo de 9, como nós já fizemos as contas, vai dar tudo certinho. Agora, a gente vai para a segunda carreira, eu viro o trabalho da direita para a esquerda, passando aqui pela frente. Agora, eu entro aqui, ó, no primeiro ponto, sem fazer nenhuma correntinha, tá? Entro aqui, faço um ponto baixo,
e uma correntinha que já é a altura do meu ponto alto. Se o seu ponto for mais apertadinho, pode fazer mais uma correntinha que é para dar a altura do ponto alto. Mas no meu, essa quantidade aqui já tá ok. Aí eu faço mais uma correntinha, que é a correntinha de separação, laço o fio, pulo esse ponto e vou lá no espacinho. E faço nesse mesmo espacinho 2 pontos altos. Fiz um, laço o fio, vou no mesmo espaço da base e faço outro ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, vou no próximo espaço e faço 2 pontos altos no mesmo espaço de base. Uma correntinha, no próximo espaço, 2 pontos altos. E assim por diante. Você vai ver que na primeira carreira a gente começou com um bloquinho fechado, na segunda carreira a gente começa com o espacinho aberto. A terceira carreira será a repetição da primeira, começando com um bloquinho fechado, a quarta aberto. Mas aí eu vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Vou dar continuidade na segunda carreira e já volto. Chegando no final da segunda carreira, a gente precisa terminar ela da mesma forma que nós começamos, com o espacinho. Então, já fiz aqui os 2 pontos no mesmo espacinho de base, fiz a correntinha de separação, laço o fio, vou aqui, ó, no primeiro ponto, eu pulo esse, vou no próximo e faço um ponto alto. Pronto, fechamos a carreira da mesma forma que começamos. Viro o trabalho. E a terceira carreira, nós vamos fazer uma repetição da primeira. Aí, a gente vai entrar aqui, ó, nesse ponto, o primeiro ponto, né? Fazer um ponto baixo, uma correntinha, que já é a altura do meu ponto alto. Laço o fio, vou no espaço e faço outro ponto alto. Fiz aqui o primeiro bloquinho de 2 pontos. Correntinha de separação, laço o fio, vou no próximo espaço e nesse mesmo espaço vou fazer 2 pontos altos. Correntinha de separação, no próximo espacinho, 2 pontos altos. E assim por diante, eu vou dar continuidade nessa carreira e volto com vocês para a gente começar a próxima. Chegando aqui no final da terceira carreira, vou fazer aqui a correntinha de separação, laço o fio, entro aqui no espaço, faço um ponto alto, laço o fio, vou no ponto, pego aqui, ó, a alcinha do ponto e faço um ponto alto, porque a gente precisa terminar da mesma forma que nós começamos. Ó, a gente começou com um ponto em cima do ponto e um ponto no espaço, então a gente termina com um ponto no espaço e um ponto em cima do ponto. Vamos começar a quarta carreira, a gente vira o trabalho, entra no primeiro ponto, faz um ponto baixo e uma correntinha que dá a altura do ponto alto. Mais uma correntinha, que é a de separação, laço o fio, vou no primeiro espacinho e faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Correntinha de separação, no próximo espacinho, 2 pontos altos. E assim por diante. Vocês estão vendo que a primeira e a terceira carreira são iguais, a segunda e a quarta também são iguais. Ou seja, a gente vai estar sempre repetindo a primeira, a segunda, a primeira, a segunda, a primeira, a segunda, tá bom? Agora eu vou adiantar o nosso trabalho fazendo várias carreiras até chegar no tamanho da base que eu quero. Lembrando dos 8 centímetros de bico de cada lado, né? Eu vou ter o tamanho da minha base. Aí, eu vou contar, eu vou excluir a primeira e excluir a última. Eu vou contar as carreiras intermediárias. Essas carreiras intermediárias têm que estar em número múltiplo de 9. Então, eu vou dar andamento e volto com vocês quando eu achar que está num tamanho legal, tá bom? Adiantei aqui o trabalho, ó, pessoal. Eu fiz ao todo 65 carreiras. Por quê? 65 menos a última e menos a primeira fica 63. Então, 63 carreiras, né? O número 63 é múltiplo de 9. E por que eu fiz desse tamanho? Eu queria que o meu trilho tivesse 1 metro. Então, para o trilho ter 1 metro, eu tenho que descontar os 8 centímetros de cada lado do bico, que dá 16 centímetros. Então, 100 menos 16 dá 84. Então, a minha base precisava ter 84 centímetros. O que aconteceu? Vocês não estão vendo aqui o comecinho, mas eu vou colocar aqui. Aí, ó,
A minha base ficou com 80, ao invés de ficar com 84. Olha, tá acabando aqui, né? Vocês viram aí que eu medi, ao invés de acabar aqui. Mas se eu fosse aumentar a quantidade de carreiras para chegar no 84, os números de carreira, o número da quantidade de carreiras não ia ser um número múltiplo de 9 mais. Então, eu preferi diminuir um pouco e ao invés do meu trilho ficar com 1 metro, ele vai ficar com 96 centímetros. É uma diferença muito pequena, então eu resolvi fazer só desse tamanho. Se você optar por fazer maior, aí é só você aumentar uma quantidade de carreiras que a quantidade intermediária de carreiras, sem contar o último e o primeiro, dê um número múltiplo de 9, tá bom? Agora aqui nesse momento, a gente vai passar para a próxima carreira. Você pode mudar de cor se quiser, pode continuar com a mesma. Eu vou fazer mais uma carreira nessa cor, para depois a gente mudar a cor. Então, nós vamos agora contornar toda a volta do trilho. Eu vou começar aqui por essa lateral maior, a gente terminou aqui, né? Então, eu vou virar assim. E aí, vai ser o seguinte, aqui nós vamos fazer pontos baixos. Então, na voltinha, sempre vai ter 3 pontos baixos. Nós vamos começar agora somente com um, porque os outros 2 eu vou fazer no final, quando eu estiver terminando de fechar essa carreira. Aí, vou fazer um aqui, então, e vou fazer um aqui, ó, no meio, entre este ponto e este. Faço um aqui no meio e um no ponto. Um ponto baixo na fusão dos dois, um ponto baixo no ponto. Um ponto baixo na junção dos dois, um ponto baixo no ponto. E assim por diante, até a gente chegar na próxima voltinha, onde eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo espaço. Então, vamos começar aqui, ó. Eu vou entrar aqui nesse ponto e vou fazer um ponto baixo. Quando eu terminar, eu vou terminar com 2, né? Para completar. Então, eu venho aqui, ó, na junção entre esse ponto e o próximo, eu vou vir aqui e fazer um ponto baixo. No ponto, um ponto baixo. Na junção, um ponto baixo. No ponto, um ponto baixo. E assim por diante, até a gente chegar lá na próxima virada. Vou dar essa adiantada e já volto com vocês. Chegando aqui ao final da reta, aqui, ó, nós temos o último ponto e a gente vai aproveitar para ir arrematando esse fiozinho. Então, eu vou entrar aqui e fazer 3 pontos baixos nesse mesmo ponto, ó. 1, 2 e 3. Opa. Então, pessoal, aqui, ó, a gente não conta os pontos dessa voltinha e também não conta o primeiro ponto. Entre eles, né, tirando o primeiro e tirando esses 3 últimos, para a gente contar somente os que estão realmente aqui, ó, nessa reta, a gente vem só até aqui, a gente ficou com 127 pontos baixos. E agora, nós vamos para essa outra reta, na largura, que é essa reta menorzinha. E aqui nós vamos fazer ponto sobre ponto. Vou arrematar aqui esse fiozinho. E agora é só ponto sobre ponto. Venho em cima aqui, ó, do ponto alto e faço um ponto baixo. Venho no espacinho da correntinha e faço um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. E assim por diante, até a gente chegar na próxima voltinha, onde eu volto com vocês. Chegando aqui no final, ó, fiz o ponto baixo em cima deste ponto, ainda tá faltando a curvinha. Porque como a gente não conta a curvinha, então eu preferi parar aqui para contar para vocês quantos pontos deram. Então, a gente não conta os 3 da curvinha e começa a contar em cima aqui desse ponto alto. Ficamos com 27 pontos baixos nesse meio e agora já vamos para a curvinha novamente. Vou arrumar aqui o trabalho. Agora, nós vamos fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, que é a nossa curva. E aqui, novamente, nessa próxima reta, a gente vai voltar a fazer da mesma forma.
um ponto baixo na junção, um ponto baixo no ponto, um ponto baixo na junção, um ponto baixo no ponto, até a próxima curvinha. A gente vai vir toda essa reta. Chegando aqui, a gente vai fazer neste ponto aqui os 3 pontos baixos, e a partir do próximo ponto, a gente faz ponto baixo em cada ponto de base. Eu volto com vocês aqui no final para a gente fechar junto essa carreira. Chegando aqui no final, ó, para fechar nossa carreira, fiz essa lateral menor, fiz aqui, ó, o ponto baixo em cima do ponto alto, e aí a gente chega naquele espacinho onde a gente começou com somente um ponto baixo. Então, aqui eu tenho que colocar mais 2. 1 e 2. E aqui nós vamos fechar um ponto perfeito para a gente encerrar a nossa carreira, porque eu vou trocar de cor. Se você não for trocar a cor do seu fio, você vai fechar com um ponto baixíssimo nesse primeiro da carreira e vai começar fazendo no próximo ponto, ó. Um ponto baixo no próximo, tá vendo? Como eu vou trocar a cor, eu vou fazer aquele arremate perfeito por cima do primeiro ponto para não aumentar mais uma alcinha aqui. Então, como que a gente faz? Eu voltei, né? Vocês viram que eu fiz os 2 pontos baixos e não arrematei. Então, eu vou cortar aqui minha linha. Vou puxar o fio. E agora eu preciso passar esse fio por cima do primeiro ponto. É como se eu fizesse um ponto em cima do outro. Então, eu entro no segundo, puxo o fio, pode ser de trás para frente para trás, não tem importância. Então, fiquei aqui, ó, com o fio passando em cima do primeiro ponto. Aí, eu venho aqui no último ponto, pego a alcinha de trás do fio e as duas de trás, tá vendo? Aqui a gente tem 2 alças, ó, 1, 2. Eu vou pegar somente essa de trás, mas eu vou pegar também essa que fica escondidinha aqui atrás, ó. Entro na de trás e entro no meio do ponto, ó, entrei no meio. Vou pegar essa alcinha e vou levar lá para trás. E pronto. Assim, eu continuo com 3 pontos baixos na viradinha, ó. 1, 2 e 3. Eu não aumentei nenhuma alcinha, para não confundir depois. Agora é só arrematar esse fio aqui atrás. Como que eu arremato? Eu entro em alguma alcinha bem próxima a ele, puxo só um pouquinho, passo a perninha dentro e aperto o nozinho. Agora é só passar esse fio por dentro de algumas alças, né, de alguns pontos, e pode cortar. Se você sentir necessidade, pode colocar cola. Eu geralmente só passo por dentro aqui de alguns pontos mesmo e já sinto confiança. Agora, com o fio vermelho, eu tô usando o barroco. Inclusive, você pode usar o barroco em todas as linhas, tá? Não precisa ser só aqui nesse momento, não. Ou pode usar o barbante em todas, ou o barroco em todas também. Vou fazer novamente aqui o Ezinho no meu dedo, puxar o fio e apertar o nó. Troco a agulha de lado e ajusto aqui o meu ponto. Eu vou começar aqui no próximo para dar continuidade com as pessoas que não vão trocar a cor do fio, né? Então, eu vou entrar aqui, ó. Eu deixei os 3 da voltinha sem fazer, vou entrar no próximo. É basicamente a mesma coisa. Vou fazer um ponto baixo, vou fazer ponto baixo em cada ponto baixo. A única diferença vai ser na voltinha. Vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada um dos pontos baixos e volto com vocês na voltinha. Cheguei aqui ao final da reta, fiz 127 pontos. Ah, uma observação, no jogo americano, essa carreira eu fiz pegando somente o fiozinho de trás do ponto, porque como era da mesma cor, eu achei que dava um realce maior. Como aqui a gente mudou de cor, eu resolvi fazer pegando as 2 alcinhas, mas se você também quiser, mesmo mudando de cor, pegar somente a alcinha de trás, também fica joia, fica bonito.
Então, chegamos aqui na curva. Na curva, a gente tem 1, 2, 3 pontos baixos. Nós vamos fazer 2 no primeiro, 3 no do meio, né, no segundo, e 2 no terceiro. Então, a gente vem aqui no primeiro ponto da curva e faz 2 pontos baixos. No próximo, nós vamos fazer 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. E no terceiro da curva, nós vamos repetir 2 pontos baixos. Então, ficou desse jeito. Agora, aqui nessa reta, nós vamos novamente fazer ponto sobre ponto, até quando a gente chegar ali antes da curvinha, que eu volto com vocês para fazer novamente juntos. Chegando aqui no final dessa lateral menor, fiz os 27 pontos, sempre sem contar a curva, né, gente? E novamente cheguei aqui na curvinha, ó. Aqui estão os 3 pontos. No primeiro, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No segundo, eu faço 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no terceiro, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Ficando dessa forma. Agora, na próxima reta comprida, né, do comprimento, vou novamente fazer somente ponto sobre ponto, completando os 127, sem contar os aumentos, né, a partir desse aqui, ó. Vamos fazer ponto sobre ponto, vai dar 127 pontos, vamos chegar na curva. Na curva, vamos fazer da mesma forma, 2, 3 e 2. E volto com vocês lá no final para a gente terminar essa carreira. Chegando aqui ao final da nossa carreira, vou fazer novamente. No primeiro da curva, eu faço 2. No segundo, eu faço 3. No terceiro, eu faço 2. E vou novamente fazer o arremate perfeito aqui. Até bom que vocês veem novamente para ver se ficou alguma dúvida. Corto o fio e puxo. Aí, ele tá aberto aqui ainda, ó. Só que a gente precisa fazer esse ponto por cima do primeiro, porque se eu entrar no primeiro, vai formar uma alça a mais. Eu não quero fazer um ponto a mais, eu quero só arrematar. Então, eu vou vir no segundo, ó. No segundo ponto. Puxo o fio, venho no último ponto da carreira, eu vou entrar no meio dele, só que eu vou entrar pegando essa alcinha aqui de trás junto, ó. Entrei na alcinha de trás, entrei no meio do ponto. Tô com a agulha aqui no meio do ponto. Puxo o fio lá pra trás. E pronto, fica assim, ó, o fechamento. Aqui atrás, vou fazer da mesma forma. Eu vou dar um nozinho numa alça bem próxima, passar ele por dentro de alguns pontos e cortar. Agora, a gente vai vir com o fial natalino. Vou fazer novamente o ezinho, dar o nó, trocar o lado da agulha aqui da alça e ajustar esse nó. Agora, nós vamos começar neste primeiro ponto aqui, ó, após o aumento de 3. Lembra que bem na curvinha a gente fez 3 pontos num ponto só e depois são 2? A gente vai começar nesse aqui, ó, no primeiro do bloquinho de 2, tá bom? A gente entra aqui, faz um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3, pula 2 pontos de base, 1, 2, entra no terceiro e faz um ponto baixo. Ficamos aqui com a nossa primeira alcinha. Novamente, 3 correntinhas, 2, 3, pula 1, 2, entra no terceiro e faz um ponto baixo. E essa lateral será toda feita dessa forma. 3 correntinhas, pula 2 no terceiro, faz um ponto baixo.
Vou fazer dessa forma até chegar no final dessa reta, para a gente poder fazer a curvinha junto. Chegando aqui no final da nossa reta, eu estou com 42 argolinhas. Nessa quantidade de argolinhas agora, eu vou passar mais uma formulazinha para vocês saberem que vai dar certo o seu trabalho. Você precisa de ter um número de argolinhas múltipla de 3 mais uma. Então, 42 argolinhas igual eu tenho aqui, é múltiplo de 3, porque se vocês dividirem 42 por 3, vai dar 14, é um número inteiro. E eu preciso ter, então, um número de argolinhas múltiplo de 3 mais uma argolinha. Então, eu já tenho aqui as 42, vou fazer mais uma. 1, 2, 3 correntinhas, pulo 1, 2, no terceiro, eu prendo. E agora sim, a quantidade de argolinhas está certinha nessa lateral. Agora, vamos fazer a curva. Na curvinha, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos pular 1, 2, 3 e vamos entrar no quarto pontinho baixo aqui da base. Já fiz aqui a minha curvinha, ó. Já fiz essa reta e já fiz a curvinha. Agora, vamos para essa lateral menor. Aqui nessa lateral menor, nós vamos fazer da mesma forma. 3 correntinhas, 1, 2, 3, pulo 1, 2, entro no terceiro, fecho um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 1, 2, fecho ponto baixo no terceiro. Vou continuar dessa forma e volto com vocês na próxima curva. Cheguei aqui no final, ó, já fiz todas as argolinhas. A última eu fechei no segundo ponto daquele aumento que nós fizemos. Os próximos são aqueles 3 juntos, né, onde nós vamos fazer a curva. E nessa lateral eu fiquei com 10 argolinhas. A gente não conta a curva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui vale a mesma continha para outra lateral. Múltiplo de 3 mais 1. 9 argolinhas é múltiplo de 3, mais uma, 10. Então, tá certinho. Vamos fazer novamente aqui a curvinha. Faço 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Aqui eu pulo 3. 1, 2, 3, entro no quarto. Faço um ponto baixo. Fiz aqui a minha curvinha igual do outro lado. E agora, vou fazer novamente essa lateral do comprimento da mesma forma. 3 correntinhas, pulo 2, prende ponto baixo. Na curvinha, vou fazer 5 correntinhas, pulo 3, fecho no quarto. E na hora de fechar, de encerrar o trabalho, eu volto com vocês. Gente, voltei aqui antes de terminar, porque eu estava fazendo essa lateral do comprimento e percebi uma diferença da outra lateral. Eu acho que eu fiz a outra lateral sem perceber e só falei que tinha dado certo para vocês. Mas, na verdade, aqui, ó, nessa lateral, eu percebi que estava sobrando 2 pontos. Então, o que eu fiz? Nas duas últimas argolinhas, em vez de pular 2, eu pulei 3. Vai dar na mesma, não tem problema, tá? Isso aqui não vai fazer diferença no nosso trabalho. E agora, eu vou dar continuidade aqui, fazendo a quina e a última reta, e volto com vocês. Chegando aqui no final, desse lado também eu tive esse probleminha aqui, gente. Então, em vez de pular 3, pulei 2, mas eu continuei com 10 argolinhas. Não tem importância, tá? Esses pequenos ajustes não vai dar diferença no nosso trabalho. Fiz aqui as 5 correntinhas da viradinha, né, da quina. Agora, eu vou entrar aqui nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos e fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira é bem parecida com essa, dando uma pequena diferença nas voltinhas, nas quinas. Então, agora eu vou entrar na primeira argolinha com um ponto baixíssimo. Volto na mesma argolinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, na próxima alcinha, um ponto baixo. Vou fazer assim por toda a reta e volto com vocês para fazer a curva. Chegando aqui no final da reta, ó. E agora aqui na quina, nós vamos fazer da seguinte forma. Fazer 3 correntinhas, 2, 3. Entro na
argolinha da quina, fecho um ponto baixo. Faço 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5. Venho na mesma argolinha da quina e fecho um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou na próxima argolinha e fecho o ponto baixo. E a quina ficou desta forma. A gente veio na reta, né, fazendo 3 correntinhas, prendendo uma em cada alcinha. Chegamos aqui na quina, a gente vai fazer 3 correntinhas, prender na quina, 5 correntinhas, prender na quina, 3 correntinhas, prender na próxima argolinha. E aqui a gente vai dar andamento na parte reta. 3 correntinhas, próxima argolinha. 3 correntinhas, prende na próxima argolinha com ponto baixo. E assim por diante. E quando a gente chegar nas próximas quinas, todas serão feitas dessa forma. Chegou na quina, faz 3 correntinhas, prende, 5 correntinhas, prende ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo na próxima argolinha. Eu vou dar andamento e volto com vocês no final dessa carreira para a gente fechar ela e começar a próxima. Chegando aqui no final, já fiz as 5 correntinhas, prendi na quina. Agora, ao invés de fazer 3 correntinhas, eu vou fazer de um jeito diferente para o nosso ponto ficar no meio da argola. Então, vou fazer aqui uma correntinha, laço o fio, entro lá no primeiro ponto baixo da carreira e faço um ponto alto, desculpa, quase saiu errado. Prontinho, fiz a alcinha e o meu ponto tá no meio dela. Então, agora vamos começar a próxima carreira. Eu vou entrar nessa mesma alcinha, fazer um ponto baixo, 3 correntinhas. Na próxima argola, um ponto baixo. Agora, eu vou laçar o fio, entrar na próxima argola e vou fazer 7 pontos altos nessa mesma argolinha. Fiz 1, 2 e assim por diante, até a gente ter 7 pontos altos aqui. Feitos 7 pontos altos, a gente vem na próxima argolinha, faz um ponto baixo, 3 correntinhas, 2, 3. Vai na próxima argolinha, ponto baixo. Laço o fio na próxima, 7 pontos altos. Feitos 7 pontos altos, na próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas, na próxima argolinha, um ponto baixo, e aí vamos fazer novamente os 7 pontos altos. E essa reta será toda feita dessa forma: uma argolinha, 7 pontos altos, uma argolinha, 7 pontos altos. Vou fazer toda essa reta e volto com vocês lá na voltinha da curva. Cheguei aqui ao final dessa primeira reta. Gente, eu tirei o fundo mais escuro para ver se melhora um pouco a visualização de vocês, porque já tá ficando escuro, né? Tá ficando de noite. Então, espero que fique bom aí. Tá, fiz aqui os 7 pontos altos, fechei com ponto baixo, 3 correntinhas, fechei na próxima argolinha com ponto baixo. Chegamos aqui na quina. A única diferença é que aqui na quina nós vamos fazer 11 pontos altos, enquanto na parte reta a gente fez 7, na quina nós vamos fazer 11. Então, eu entro aqui e vou fazer da mesma forma, só que em vez de ser 7, vou fazer 11 pontos altos, todos nessa mesma argolinha da quina. Feito aqui os 11 pontos altos, eu venho na próxima argolinha, fecho um ponto baixo, 3 correntinhas, na próxima argolinha um ponto baixo,
e vou começar aqui essa próxima reta. Na reta, a gente faz 7 pontos altos. Então, laço o fio, na próxima argolinha, 7 pontos altos. Na próxima argolinha, um ponto baixo, 3 correntinhas. Na próxima argolinha, um ponto baixo e na próxima, 7 pontos altos. Então, nosso trabalho será todo feito desta forma. Na parte reta, serão 7 pontos altos, uma argolinha, 7 pontos altos, uma argolinha. Chegando na quina, a gente faz 11 pontos altos, uma argolinha. Voltou para a reta, 7 pontos altos, uma argolinha. Vou fazer toda a nossa volta e volto com vocês para encerrarmos essa carreira e começar a próxima. Chegando aqui no final, fiz aqui a última quina com 11 pontos altos. Agora, a gente vai. Eu vou entrar aqui, ó, no primeiro ponto baixo dessa carreira. Fechar com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou entrar dentro aqui dessa alcinha com um ponto baixíssimo. Volto no mesmo ponto, faço um ponto baixo, uma correntinha. Vou laçar o fio. Agora, a gente vai trabalhar em cima desses pontos altos que a gente fez. A gente tinha feito 7. Porém, agora a gente não trabalha nem no primeiro, nem no último. Então, eu pulo o primeiro, vou no próximo, faço um ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo, um ponto alto. Opa, escapuliu. No próximo, um ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo, terceiro ponto alto, uma correntinha de separação. No próximo, quarto ponto alto, uma correntinha de separação. E no próximo, o quinto ponto alto. Então, ficamos dessa forma. Um ponto baixo, uma correntinha, pula o primeiro ponto do bloquinho da carreira anterior, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e assim nós vamos fazer 5 pontos altos, todos separados por uma correntinha. Não trabalhamos nem no primeiro e nem no último ponto desse bloquinho. Aí, agora eu faço uma correntinha, vou na argolinha, faço um ponto baixo. Uma correntinha, laço, no próximo a mesma coisa. Pulo o primeiro, vou no segundo. Faço um ponto alto, uma correntinha. E vou fazer 5 pontos altos, todos separados por uma correntinha. Uma correntinha, vai na argolinha, faz um ponto baixo, uma correntinha e volta a fazer o trabalho novamente. Toda essa reta será feita dessa forma. 5 pontos altos separados por uma correntinha, não trabalha nem no primeiro nem no último. Terminou os 5 pontos altos, faz uma correntinha, um ponto baixo na argola, uma correntinha e já vai para o próximo bloquinho trabalhando da mesma forma. 5 pontos altos separados por uma correntinha, sendo que a gente não faz nem no primeiro nem no último. Toda a reta será dessa forma e volto com vocês na curva. Chegando aqui no final da reta, fiz os 5 pontos altos separados por uma correntinha, prendi com ponto baixo. Vou fazer aqui uma correntinha e cheguei na quina. A quina será exatamente igual aqui, só que aqui a gente tinha 5 pontos altos separados por correntinha. Na quina nós teremos 9, porque a gente não vai trabalhar nem no primeiro nem no último. Como a quina tem mais pontos, então nós vamos ficar com 9 pontos altos separados por uma correntinha. Lacei aqui o fio, pula o primeiro, vai no segundo, faz um ponto alto, uma correntinha. No próximo, o segundo ponto alto, uma correntinha.
no próximo o nono ponto alto e uma correntinha, para a gente já sair aqui do trabalho, e na primeira argola, prender um ponto baixo, uma correntinha e voltar a fazer a reta. Então, nosso trabalho será todo feito dessa forma, nessa carreira. Nós vamos ter 5 pontos altos separados por uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha. E na quina, 9 pontos altos separados por uma correntinha. Sempre não fazemos nem no primeiro nem no último, tanto na quina quanto na reta. Vou fazer toda a nossa volta e retorno para a gente terminar essa carreira e começar a próxima. Chegando aqui no final da nossa carreira, eu já fiz aqui a última correntinha, vou entrar aqui no ponto baixo que nós começamos a carreira e fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu preciso caminhar com esse fio até o primeiro espaço entre os dois pontos altos. Cuidado para não se confundir com esse. Na verdade, a gente precisa ir até o espaço entre os dois pontos altos. Então, eu vou vir aqui nesse espaço e fazer um ponto baixíssimo. No primeiro ponto, um ponto baixíssimo. Entrar aqui nesse espaço e fazer um ponto baixíssimo. Pronto, já cheguei no primeiro espaço. Vou voltar no mesmo espaço, fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar a altura do meu ponto alto. Se seu ponto for apertado, você pode pôr 2 correntinhas, tá? Então, fiz aqui o meu primeiro ponto alto, vou fazer uma correntinha, mais uma correntinha, 2 correntinhas de separação, laço o fio, vou no próximo espaço e faço um ponto alto. Mais 2 correntinhas de separação, laço o fio no próximo espaço, um ponto alto. 2 correntinhas de separação no próximo e último espaço, um ponto alto. E ficamos aqui com 3 espacinhos, fizemos 4 pontos altos separados por 2 correntinhas e ficamos com 3 espacinhos. Agora aqui, se o seu ponto for apertado, você pode fazer uma correntinha de separação entre um bloquinho e outro. Como o meu ponto é um pouquinho mais frouxo, eu não preciso fazer. Então, vou laçar aqui o fio, já vou direto lá, ó, no primeiro espacinho entre os 2 primeiros pontos altos. Faço aqui um ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espaço, o segundo ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espaço, o terceiro ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espaço, o quarto ponto alto. Essa nossa carreira será toda dessa forma, pelo menos na parte reta. Eu vou continuar fazendo e volto com vocês na viradinha para a gente fazer qual vai ser a diferença que nós vamos ter na quina. Chegando aqui no final da parte reta, estamos chegando aqui na quina. Na quina nós vamos fazer 4 pontos altos separados por 2 correntes, igual nós já viemos fazendo. E aí vem a modificação. Então, eu laço o fio, vou no primeiro espacinho, entre o primeiro e o segundo ponto alto, faço o primeiro ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espaço, o segundo ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espaço, o terceiro ponto alto, 2 correntinhas, no próximo, o quarto ponto alto. Então, essa lateral ficou exatamente igual que a gente já vinha fazendo. Agora, chegando bem aqui no meio, em vez de fazer 2 correntinhas, eu vou fazer 4. 1, 2, 3, 4. Laço o fio, vou no próximo espaço e faço um ponto alto. Então, o meio ficou assim. E o próximo lado, nós vamos fazer igual esse primeiro lado. Já fiz aqui o primeiro ponto alto, 2 correntes, no próximo espaço, um ponto alto, 2 correntinhas de separação, no próximo espaço, o terceiro ponto alto, 2 correntinhas, no próximo espaço, o quarto ponto alto. E a nossa quina ficou dessa forma. E agora a gente vai voltar a fazer a parte reta, igual a gente já vinha fazendo de cá. Então, toda essa carreira será feita dessa forma. Nas partes retas serão 3 espacinhos, na quina a gente faz 3 espaços,
No meio, a gente faz 4 correntinhas no espaço e depois faz novamente os 3 espaços, separados somente por 2 correntinhas. Eu vou fazer toda essa carreira e volto no final para a gente fechar e começar a nossa última carreira. Chegando aqui no final do nosso trabalho, ó, terminei a última quina, vou fechar e vou mudar a cor do nosso fio. Então, eu vou fazer um arremate aqui. Caso você for continuar com a mesma cor, é só dar continuidade, tá? Então, aqui a gente vai fechar. Nesse espacinho, eu tenho que ter 2 correntinhas de separação, então eu volto no pontinho anterior, fecho com um ponto baixíssimo. Corto o fio, passo ele aqui para frente, viro o trabalho, levo ele lá para trás e vou arrematar da mesma forma. Vou dar um nozinho, passar ele por dentro de algumas alcinhas dos pontos, e aí eu já posso cortar. Agora, eu vou voltar aqui com o fio vermelho, vou fazer o Ezinho no dedo, puxar, apertar o nó, trocar a agulha de lado da alcinha e ajustar. Eu vou começar fazendo aqui nesse primeiro quadradinho, sem ser na quina, ó. A quina tá aqui, eu vou começar como se a gente estivesse somente dando continuidade no trabalho mesmo. Então, eu entro no primeiro espacinho, puxo o fio, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, 1, 2, 3, pra gente poder fazer o nosso ponto picô. Aí, eu venho aqui, ó, nessas 2 alcinhas que estão aqui, ó, no pé das correntinhas, tá vendo? Puxo, faço um ponto baixo, e aqui no mesmo espacinho eu faço outro ponto baixo. Então, eu fiquei com um ponto baixo, um picô e um ponto baixo. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, entro nas 2 alcinhas aqui, ó, no pé das correntinhas, fecho com um ponto baixo, entro no mesmo espaço e faço outro ponto baixo. Já fiz aqui os dois. Vou no terceiro espaço e faço a mesma coisa. Um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho o ponto picô aqui nessas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo e no mesmo espaço faço um ponto baixo. Fiz aqui os 3 pontos picôs, cada um em um espacinho. Como eu não fiz nenhuma correntinha aqui, eu não vou fazer nenhum ponto baixo. Então, já vou direto pro próximo. Entro no próximo espacinho, faço um ponto baixo, um picô, que são 3 correntinhas, pego as 2 alcinhas do pé da correntinha, fecho com um ponto baixo, no mesmo espaço, um ponto baixo. E vou fazer assim por toda a minha parte reta, volto com vocês lá na quina, pra gente fazer a diferenciação que vai ter bem na curvinha. Chegando aqui no final da reta, já fiz aqui todos os pontos picôs até chegar antes daquela viradinha onde tem 4 correntinhas. E agora a única diferença vai ser bem aqui nessa quina. Antes a gente estava fazendo um ponto baixo, um ponto picô e outro ponto baixo. Agora nós vamos fazer 2 pontos baixos, fiz um, fiz 2, ó. 2 pontos baixos, 3 correntinhas, venho nessas 2 alcinhas aqui, no pé das correntinhas, fecho o ponto picô com um ponto baixo e faço novamente 2 pontos baixos. Fiz um, fiz 2. Então, a única diferença é que na quina, nós vamos fazer 2 pontos baixos antes, 2 pontos baixos depois do ponto picô. E agora, a gente volta a fazer normal. Um ponto baixo, 3 correntinhas, fecho o ponto picô e um ponto baixo. E aqui a gente volta para a parte reta. Então, nossa quina vai ficar dessa forma.
Eu vou fazer todo o trabalho, volto para a gente arrematar juntos e encerrar o vídeo. Chegando ao final da nossa última carreira, fiz toda a volta do jeito que eu expliquei para vocês. E agora é só fechar aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo e arrematar esse fio como a gente já vinha fazendo. E está pronto o nosso trabalho. Eu coloquei ele aqui na mesa para vocês poderem ver, sem o forro de baixo, né? Sem a parte branca, ó. E olha, ficou bem delicado, bem natalino. E lembrando, você pode fazer de outras cores, pode fazer ele inteiro branco, fica bem lindo, viu? Fazer ele todo branco, fica bem charmoso, bem chique, inclusive. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar seu comentário. Um beijo e até o próximo vídeo!